Então, nessa ação penal 502, 39, 42, 46, depoimento do senhor César Ramos Rocha. Senhor Rocha, o senhor foi acusado de um crime aqui pelo Ministério Público nesse processo? Sim, Em excelência. condições normais, senhor César, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas consta que o senhor celebrou um acordo com a Procuradoria-Geral da República, através do qual o senhor renunciou a esse direito de silêncio. Exatamente, excelência. Eu vou lhe advertir, então, senhor César, que o senhor não tem o direito de silêncio e que se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde os benefícios do acordo e, além disso, o senhor responde por falso testemunho. Claríssimo, Certo? claríssimo, certo. Senhor César, o senhor foi acusado aqui na condição de empregado, de ter trabalhado por o grupo Odebrecht por volta desse período de 2009 a 2012. O senhor pode me esclarecer a sua posição dentro da empresa? Sim, eu trabalhava na área de engenharia industrial, o meu líder era o Márcio Faria da Silva e eu cuidava da área financeira da área financeira dele, que cuidava dos projetos. Então, toda a minha função era voltada para assuntos de contabilidade e auditoria, essas coisas, e além disso eu fiz esse trabalho de controle dos pagamentos ilícitos. O Ministério Público, nessa ação penal e também em outras ações penais, ele afirma que o Grupo Odebrecht teria efetuado pagamentos, até de uma maneira sistemática, a executivos da Petrobras. O senhor confirma isso? Sim, excelência. O senhor participou desses pagamentos? Eu fazia apenas o controle desses pagamentos. Eu recebia informações e liberava esses pagamentos. Eu não tinha contato com os executivos da Petrobras. O senhor, então, nunca negociou, vamos dizer assim, esses acertos de corrupção? Não, senhor, excelência. Eu nunca negociei com nenhum cliente. E de quem é que o senhor recebia essas informações para a realização dos pagamentos? Essas informações eu recebia do Márcio Faria e do Rogério Araújo, sempre com autorização do Márcio. O Márcio, no meu caso especificamente, ele sempre me chamava na sala dele junto com o Rogério, que após negociadas essas propinas, o Márcio me autorizava a efetuar os pagamentos e eu passava essas informações para a área de operações estruturadas, onde eram feitos os pagamentos. O senhor pode me descrever sinteticamente, como é que o senhor repassava essas informações? Sim, excelência. Primeiro, existia uma coisa dentro da área de operações estruturadas, que era a criação dos chamados programas, que são esses codinomes. Então, eu levava um papel com autorização do Márcio, ele assinava, porque ele não mandava e-mail para ninguém com relação a esse assunto, e como a gente ficava no mesmo prédio, eu ia pessoalmente até o senhor Isaías Ubiraci, com esse papel, informando o nome da obra, qual era o codinome, qual era o valor. O senhor Isaías Ubiraci criava então esses programas lá no sistema dele, e depois eu ficava responsável de receber essas informações do Rogério, de como se procederiam esses pagamentos. O Rogério me passava essas informações e aí minha relação passava a ser direta com o pessoal da área de operações estruturadas, que seria Ângela Palmeira para pagamentos no exterior e Lúcia Tavares para pagamentos no Brasil. O senhor mencionou que o senhor não, vamos dizer, negociava essas vantagens devidas com os, por exemplo, executivos da Petrobras. Sim. Mas o senhor chegava a ter contato pessoal com eles? Não, excelência, eu não conhecia os executivos da Petrobras. Mas o senhor sabia que os beneficiários executivos sabiam quem eram os beneficiários? Eu passei a saber alguns deles já depois da operação. Eu não tinha, o Márcio não me falava, né, o Rogério, e eu não fazia também questão de saber, porque eu sabia que era uma coisa errada, então não me interessava quem era o beneficiário. Eu sabia que eram pessoas da Petrobras, mas eu relatei no meu acordo de colaboração os nomes que eu cheguei a saber quem eram, mas eu não tive qualquer contato com essas pessoas, sequer fui apresentado a elas. Quem inventava esses codinomes? Esses codinomes, na maioria das vezes, ou o Rogério já trazia pronto, ou ele criava na hora alguma coisa que pudesse ter alguma lembrança depois, pelo codinome, a quem se referia a pessoa. Eu vou citar como exemplo o senhor Paulo Roberto, era Prisma, que era PR, o primeiro nome. Então, entendi. Alguma coisa que fizesse referência para facilitar depois ele saber.
Nesse processo, nessa acusação em particular, diz respeito, segundo o Ministério Público, a pagamentos que teriam sido feitos a políticos e executivos da Petrobras relativamente ao contrato da Odebrecht com a Petrobras de serviços SMS, PAC SMS, que foi identificado até um depoimento que o senhor prestou, que tem nos autos aqui, evento 3, anexo 68. O senhor pode me descrever esses fatos em particular? Sim, Excelência. Especificamente com relação a esse projeto, o Márcio e o Rogério sentaram comigo para falar sobre o pagamento de propinas nesse projeto, e nós abrimos então os programas para alguns codinomes que seriam ligados ao Partido dos Trabalhadores e ao PMDB, e também a executivos da Petrobras. Esses codinomes seriam então os que estão listados, né? Ferrari, Drácula, Camponês, Mestre, Tremito e Acelerado, salvo engano. Eu estou passando aqui para... Acho que foram esses os codinomes. O que eles relataram ao senhor sobre esse acerto de corrupção? Se é que relataram, eles disseram por que estavam fazendo esse pagamento? Não, era auto-entendido de que todos os pagamentos que ocorriam nos projetos da Petrobras eram pagamentos destinados à propina. Uhum. Então isso já estava claro para mim. Eles falaram de quanto tinha sido o acerto? Eles, num primeiro momento não, porque nem eles tinham noção do volume total, porque a gente fez alguns pagamentos até antes do projeto se iniciar. Mas num segundo momento aí sim a gente sentou e arrumou tudo isso, como era que ficaria essa destinação. Foi 1% para o PT e o restante, salvo engano, 4% para o PMDB. E para os executivos da Odebrecht? Para o executivo da Petrobras. Petrobras, perdão. Para os executivos da Petrobras, teve um codinome só, que seria Acelerado, que foi 24.750.000 dólares. Esse foi um valor fechado. Uhum. Tá? Esse processo aqui, a gente não apura as pessoas que eventualmente têm foro privilegiado, isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, se tiver alguém nessa condição, eu vou pedir para o senhor daí esclarecer e se abster de responder quanto a isso. Pois não. Mas desses outros codinomes que o senhor mencionou, por exemplo, Ferrari. Ferrari tratava-se do ex-senador Delcídio. Essa era uma parte destinada ao Partido dos Trabalhadores? Do valor total que foi destinado ao Partido dos Trabalhadores, que foi 1% do valor do contrato, era 8.250.000 dólares ao Partido dos Trabalhadores. O Márcio autorizou o pagamento de uma parte, segundo ele, negociado com quem de direito no partido, ou com a pessoa que representava. Nós faríamos um pagamento ao senador Delcídio e a uma outra pessoa que tinha foro privilegiado. Tinha ou tem? Na época tinha. Eu creio que tinha. Então, o senador Delcídio não. Mas essa pessoa, eu acredito que hoje tenha foro privilegiado. E consta aqui também pagamento para Camponês. Sim, esse é o que sobrou então, seria o restante do que sobrou para o PT. Do valor total negociado, que foi 8.250.000 dólares, foram abatidos os pagamentos ao Delcídio e ao outro codinome, que seria Drácula. Foram pagamentos feitos, esses pagamentos tanto ao Delcídio quanto ao Drácula foram feitos em São Paulo, utilizando a estrutura do doleiro Álvaro Novis, o Paulistinha. Então esses valores que foram pagos em reais foram convertidos em dólar e foram abatidos do valor total devido ao PT, e o que sobrou foram pagos, esses valores foram pagos, parte em reais no Brasil para o partido e o restante dividido em 16 parcelas de 510.000 dólares, que foram depositadas em várias contas no exterior ao longo dos anos de 2011 e 2012. Eu não entendi bem. Também ao PT houve pagamento de contas no exterior? É o que seria destinado ao partido, né? Sei. A esse codinome Camponês,
que foi atribuída ao partido, foram abatidos os valores do senador Delcídio e do outro beneficiário, e o que sobrou, que foram $5.611.000, foram parcelados e depositados em contas no exterior, que estão identificadas aí, todas elas, Willow, Artefacto, Brooklet. E o senhor sabe de quem que eram essas contas? Não, Excelência. Quem me passou essas contas na época foi o Rogério Araújo. Então, tantos pagamentos. Eu tenho uma tabela aqui que está no evento 3, anexo 69. E aí as referências aos pagamentos nesse processo em particular. Então, os pagamentos para o codinome Ferrari, Drácula e Camponês é Partido dos Trabalhadores. Ferrari, Drácula e Camponês, tudo Partido dos Trabalhadores. Ferrari, o senhor mencionou que é o ex-senador Delcídio do Amaral. Exatamente. Drácula é uma Foro pessoa privilegiado. de foro privilegiado. Exatamente. E Camponês? Camponês, aí seria algum representante do partido, tá? O senhor sabe quem? Não, Excelência, eu não sei dizer. Não foi o senhor que inventou esses codinomes? Não, senhor, Excelência. Outros codinomes relativamente ao PAC eu tenho aqui Tremito. Sim, Excelência. Esse é executivo da Petrobras ou é PMDB? Esse ou é PT? esse é PMDB. Tremito é PMDB. Foro privilegiado também? Eu não sei informar o senhor que aqui eu não sei quem são os beneficiários. Tremito, especificamente, a gente começou, foram 3 pagamentos antes da assinatura do contrato, em contas, né, no exterior, através da consultora Del Sur, para uma empresa chamada Gran Flores. Depois, ainda, isso nos meses de julho, agosto e setembro de 2010. Em dezembro de 2010, houveram pagamentos em São Paulo em dinheiro. E aí, a partir do ano de 2011, eu comecei a me relacionar com a pessoa que representaria, então, Tremito e Mestre, que é o outro codinome ligado ao PMDB, que é o senhor Ângelo Lauria. O senhor pode me esclarecer como começou esse relacionamento então, com o senhor Ângelo Lauria? O Rogério, ele me procurou e disse que existia uma pessoa que ele queria me apresentar, que seria esse seu Ângelo Lauria, que representava o PMDB. Ele trabalhava com... Quem era o líder dele? Que eu me esqueci, é uma pessoa que está presa, inclusive. João Henriques? João Henriques. Trabalhava com João Henriques. E que ele seria o responsável por operacionalizar esses pagamentos ao partido, ao PMDB. Eu estive pessoalmente com o seu Ângelo Lauria, nos meus anexos, e aqui na própria denúncia tem um e-mail do Rogério aí falando que o seu Ângelo Lauria me procuraria a partir do dia 28 de fevereiro. E aí, em algum momento aí, no início de março, eu estive com ele e acertei isso pessoalmente no escritório da empresa. Eu também coloquei como dado de corroboração o número do telefone com o qual eu falava com ele, lá no Rio de Janeiro. Era o número 21 7737 3395. Quantas vezes o senhor teve com o senhor Ângelo Lauria? Com o seu Ângelo, eu acredito que eu estive 3 vezes, no máximo 4 vezes. Foi até a gente ajustar a nossa comunicação e como se dariam esses pagamentos que seriam feitos no Rio de Janeiro, lá na Rua da Quitanda, que era o escritório do doleiro. Então, todas as vezes que eu estou falando que foram 3 ou 4 vezes, que todas as vezes que houveram esses pagamentos em dinheiro, eu entrei em contato com ele para passar a senha para ele ir lá retirar esse dinheiro. E ele trabalhava, vamos dizer, ele era subordinado do João Henriques ou ele era um sócio do João Henriques? Até onde o Rogério me disse, à época, ele era um subordinado do João Augusto Henriques. E quando o senhor teve essas conversas com ele, vamos dizer, chegava a mencionar ou expressar que esses pagamentos eram para políticos? Ele só falava que era do partido. Ele não entrou em detalhes, eu também nunca perguntei, como eu disse anteriormente, não tinha curiosidade de saber.
E era expressado que esses valores tinham origem, por exemplo, num acerto de corrupção? Isso era bem claro, que isso era um percentual do contrato do PAC SMS. Ah, isso foi falado. Isso sim. Inclusive isso sim. com o senhor Ângelo Lauria. Inclusive com o seu Ângelo Lauria. Isso não havia nenhuma dúvida. Não havia nenhuma dúvida com relação a isso. Tá certo. E o senhor se recorda quanto aproximadamente que o senhor entregou para ele? Olha, o que foi pago em dinheiro ao seu Ângelo Lauria a partir de 2011 foram, em março de 2011, foram 2 pagamentos, um de R$800 mil, dia 31 de março, depois 1º de abril, mais, aqui a minha via, acho que R$900 mil. Depois tiveram mais 2 pagamentos em maio, isso enquanto tramito. Tiveram 2 pagamentos ainda para Mestre, em dinheiro, no Rio de Janeiro também. E aí nós tivemos um pequeno desacerto, porque ele foi lá nesse doleiro receber o dinheiro e acabou, segundo o relato na época da Lúcia Tavares, ela me ligou e disse: olha, a pessoa que você mandou buscar o dinheiro chegou lá hoje no doleiro e falou que tinha ido buscar o dinheiro da Odebrecht. Então eu informei imediatamente ao Rogério que isso tinha acontecido e disse que eu não conversava, não trataria mais desse assunto a partir dali. Depois de um certo tempo o Rogério retomou comigo dizendo que não poderia deixar de fazer, que eu teria que arrumar uma solução. Então a solução que eu dei foi, eu conversei com o senhor Luiz Eduardo Soares, expliquei a ele a situação, ele me pediu que eu apresentasse o seu Ângelo a ele. Isso aconteceu, eu só tenho dúvida se o seu Ângelo foi a São Paulo ou se eu simplesmente passei o telefone. E eles se encontraram no Rio de Janeiro, mas isso de fato aconteceu, essa conversa, porque depois o Luiz me relatou da evolução. E como solução, então, o Luiz Eduardo Soares fez o seguinte: ele apresentou o seu Ângelo Lauria ao seu Rodrigo Duran, que era um doleiro, e o seu Rodrigo Duran passou a ser um prestador de serviços do seu Ângelo Lauria. Isso tudo me foi relatado à época pelo Luiz Eduardo Soares. E a partir daí a relação passou a ser deles e eu não me metia mais nessa relação. Na época que o senhor cuidava desses pagamentos, que o senhor entregava lá ao Ângelo Lauria, o senhor não ia pessoalmente lá? Nunca fui pessoalmente. Eu passava essas programações financeiras para o senhor Isaías Ubiraci, que mandava para a equipe de operações estruturadas. A Lúcia Tavares me passava o endereço e uma senha. Eu passava para o seu Ângelo e ele ia lá buscar com essa senha. De posse dessa senha, ele retirava o dinheiro. Eu não entendi bem, o problema foi que ele falou expressamente que foi pegar o dinheiro do Odebrecht? Exatamente, quando ele foi lá no doleiro. E ele não devia falar Odebrecht, então? Não devia falar nada, né? Chegar lá e buscar o dinheiro dele e ir embora. Certo. Então foi isso que aconteceu. E esse endereço era o da Rua da Quitanda? Era o da Rua da Quitanda. E quem era esse doleiro? Na época eu não sabia, depois com a evolução da operação é que eu vinha saber que era um escritório do Álvaro Novis. O Carioquinha, ou Paulistinha, a depender da situação. Aí na ordem de pagamentos, sim, tem também o tal do acelerado. Sim. O senhor sabe quem era o acelerado? Sabia na época? Não, na época eu não sabia. Esse acelerado também eu tratei com a pessoa que foi indicada pelo Rogério. Eu não sabia quem era acelerado. O Rogério me pediu para conversar com o senhor Mário Miranda. E aí eu falei com o senhor Mário Miranda por telefone e apresentei o senhor Mário Miranda também ao Luiz Eduardo Soares, porque era um volume muito grande e não dava para a gente fazer essas operações em dinheiro no Brasil. E aí o seu Luiz Eduardo, na época, providenciou um contrato entre uma empresa chamada Tech Trade, que era do Mário Miranda, e uma empresa que representava o Grupo Odebrecht, que era a Magna. Isso está nos meus dados de corroboração e também faz parte da denúncia, uma cópia desse contrato. E a partir daí eles se acertaram e foram feitos vários pagamentos ao longo de, salvo engano, 24 meses. Não chegaram a 24.
Começaram em abril de 2011 e foram até outubro de 2012, totalizando 24 milhões e 750 mil dólares. E como é que essa questão do contrato que o senhor mencionou para mim, como é que o senhor ficou sabendo disso? Foi relatado ou o senhor participou dos fatos? Do contrato? É. Não, o contrato, o Luiz Eduardo me relatou à época que estava fazendo esse contrato, e esse contrato estava disponível agora no sistema, no Drauzes. Quando foi fazer as pesquisas, esse contrato foi encontrado lá. E esse contrato era um contrato, vamos dizer assim, consta aqui de prestação de serviço, da Tech Trade, da Magna Internacional, serviços, e serviços foram prestados? Não, Excelência, é um contrato fictício. E por que foi feito esse contrato fictício? Para poder dar sustentação aos pagamentos, porque eram, apesar de serem empresas no exterior, eles precisavam dar uma roupagem para isso aí. Isso me foi dito na época pelo Luiz Eduardo. Eu acompanhei esse assunto de perto, mas sem ter contato com o senhor Mário Miranda. Mas o Luiz Eduardo me atualizou de todos os passos com relação a isso. Quantas vezes o senhor teve contato com o senhor Márcio Miranda? Mário Miranda, se tive, foi uma vez por telefone para dizer a ele que ia pedir ao Luiz Eduardo para entrar em contato com ele. Por que se tive? É porque eu não me lembro se eu tive contato pessoal com ele ou se eu simplesmente passei o telefone dele para o Luiz Eduardo entrar em contato com ele. E sobre esse contrato, quem ele relatou foi o Luiz Eduardo? O próprio Luiz Eduardo, na época. E ele encaminhou esse contrato? Não, ele chegou a me mostrar na época o que estava acontecendo, porque eu fui na sala dele, a gente ficava no mesmo prédio, eu fui lá para saber como estava andando, e aí ele me mostrou o contrato só. Eu estive com o Mário Miranda, nós fizemos um contrato, e os pagamentos vão ser feitos dessa forma. O senhor chegou a ter contato com, na denúncia aqui, Aloysio Teles Ferreira, que era executivo da Petrobras? Não, Excelência, eu não conheci. O senhor chegou a ter contato com o senhor... Bem, o Mário, o senhor já respondeu, né? O senhor Rodrigo Zambrotti Pinaldi, que era um terceirizado da Petrobras? Não, Excelência, também não. O senhor Ulisses Sobral Calili? Também não, Excelência. Lhe foi informado o porquê que a Odebrecht estava fazendo esses pagamentos, o que ela estava recebendo, se ela estava recebendo algo em troca ou não? Não foi dito diretamente, mas eu sabia que era propina, e qual seria a contrapartida disso eu não tinha a informação em detalhes do que seria a contrapartida. Além desses codinomes que o senhor mencionou, que estão na planilha, mais alguém recebeu nesse contrato PAC SMS? Não, Excelência, não. Apenas aí o outro que eu não comentei foi o Mestre, mas que também foi a mesma sistemática do Tremito. Esses pagamentos foram feitos via Rodrigo Tacla Duran, e ele disponibilizava esses pagamentos no Brasil para o Ângelo Lauria. Mestre também é foro privilegiado ou o senhor não sabe quem é? Não, eu sei que é PMDB. A única coisa que eu... Não sabe a identidade? Não sei a identidade. Olhando todos os codinomes, o único que não seria político aí seria Acelerado. Acelerado. Os demais seriam todos políticos. Ou PT ou PMDB. Tá bom. Em princípio, só essa questão de juízo. Posso iniciar o público? Obrigado, excelência. Só uma dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Senhor César. O senhor mencionou aqui, então, que no início de 2011 o senhor esteve pessoalmente com o senhor Ângelo e ajustou alguns pagamentos em espécie, né? Exatamente. E na planilha, que serve de dado de colaboração, inclusive, constam alguns pagamentos em espécie em dezembro de 2010. Sim. Esses pagamentos, o senhor sabe dizer quem que retirou esses valores em espécie? Não, esses eu não me recordo. Provavelmente eu passei esses dados à época para o Rogério, que era quem tinha relação com esse pessoal, ou ele passou para o próprio Ângelo ou para o João Henriques, e eles retiraram lá no Rio de Janeiro. Esses pagamentos foram feitos no Rio de Janeiro. Mas com o Ângelo eu só tive a partir de 2011. Quem indicou o nome do Ângelo para o senhor foi o próprio Rogério? Foi o Rogério Araújo. Tem um e-mail aí, inclusive, como dado de corroboração.
E essas contas, também nessa rubrica Tremito, constam, o senhor mesmo mencionou anteriormente, pagamentos para contas offshores Grand Flourish. Sim. Essas contas foram indicadas ao senhor por quem? Pelo Rogério, ele me passou à época essas contas. Aquelas demais também citadas pelo senhor Willow, Artefato e outras também foram... Também foram pelo Rogério. E as outras, GVTEL aí já era... A Tech Trade era fruto de um contrato e GVTEL era fruto da relação do Rodrigo Tacla Duran aí com o Ângelo Lauria. Perfeito. O senhor mencionou também no seu termo de declaração que no Rio de Janeiro as retiradas se davam na Rua da Quitanda, número 11, com um senhor de prenome Ailton. Exatamente. Quem seria esse senhor? Seria o funcionário do Álvaro Novis lá nesse escritório. Ele era a pessoa então que fornecia os valores em espécie, o senhor não sabe quem retirava? Não sabia. A pessoa chegava lá com a senha e se apresentava, eu sempre passava esse endereço, Rua da Quitanda, número 11, procurar Ailton. A pessoa chegava lá, procurava Ailton, informava a senha e retirava o dinheiro. Tá certo. Sem mais perguntas. Obrigado, senhor César. Sem regulação, tem perguntas? Na ordem da denúncia aqui, defesa de Aloysio Teles tem perguntas. Defesa de Ângelo Lauria tem perguntas. Defesa de Márcio Faria tem perguntas. Defesa de Mário Miranda. Defesa de Olívio Júnior. Defesa de Rodrigo Pinot. Tá. Defesa de Rogério Araújo. E defesa de Ulisses Calili? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer em complementação? Não, excelência, eu acho que só me colocar mais uma vez à disposição e se tiver alguma dúvida eu estou totalmente à disposição para esclarecer. Uma questão só do juízo aqui, adicional. Esse contrato era celebrado no âmbito da diretoria internacional da Petrobras. Não houve previsão de pagamento para, por exemplo, o diretor? Aí só o Rogério Márcio para informar como se deu essa negociação. O senhor não sabe, então? Não sei informar se o diretor recebeu, se não recebeu, se ele está nesse pacote do acelerado, porque os demais todos são políticos, então não tem como saber. Tá certo, então pode interromper. Obrigado.